fazer núcleos. Porque na Escola Livre tem esse curso, que é o curso fundamental de 4 anos, e tem outros núcleos que têm durações menores. Então, tem um núcleo de dramaturgia que dura 1 ano. Esses núcleos, eles não são rígidos, então eu saí da Escola Livre há alguns anos, esses núcleos já mudaram de nome, já tiveram novos professores. A depender de como a realidade vai mudando, a demanda política e cultural vai mudando, eles vão inventando e criando novos núcleos. Mas sempre tem núcleos, então tem núcleo de dramaturgia, tem núcleo de teatro de rua, tem núcleo da história do teatro, tem núcleo de interpretação, mesmo que você não faça a formação completa de 4 anos, mas tem um núcleo de interpretação. Então eu fiz isso, eu olhei para os núcleos que tinha e falei assim, o meu primeiro ano eu vou conhecer a escola com esse contato mais superficial, né? assim, menos comprometido, para ver se é isso mesmo que eu quero. E aí, batata. Não teve jeito, aí eu fiz, mas aí eu também, como eu sou meio intensa, né, eu me inscrevi em 3 núcleos. Então, no fim das contas, eu tava na Escola Livre todos os dias da semana. Você já À tava tarde e à quase fazendo noite. o curso, Eu né? ficava lá mais do que as pessoas da formação. Você mora aqui, querida? Tipo, eu vivia na Escola Onde é o Livre. banheiro? Não, eu era dona da Escola Livre. Não, brincadeira. Aí eu me inscrevi no núcleo de teatro de rua, me inscrevi no núcleo de interpretação e me inscrevi no núcleo de história do teatro, em que eu tive uma formação teórica muito completa com o meu mestre Antônio Rogério Toscano, e encontrei outros mestres também e mestras durante esse primeiro ano que me fizeram ter certeza que eu queria fazer a formação. Aí, para entrar na Escola Livre, você tem que fazer um processo seletivo. Então, o processo seletivo, na época que eu prestei, estava bem concorrido. Isso varia também de ano para ano. E eles iam abrir 25 vagas para formação, 15, que era a próxima formação, né? Lá é assim, formação 15, 16, 17, 18, vai passando o ano, vai aumentando o número da formação. Começou com a formação 1, né? Depois entrou a formação 2, 3, cada formação é uma turma. E aí a minha era 15. Eu fiz a seleção, passei, uma semana intensa de processo seletivo, você tem que fazer uma prova teórica, você tem que fazer uma entrevista, você tem que fazer uma semana de aulas para fazer uma convivência coletiva, aulas de grupo, né, com os mestres ali. Os mestres vão tendo contato com você e eles vão olhando tanto a sua postura, tanto a sua aptidão para o teatro, quanto a sua postura em grupo, a sua postura em cena, né, a sua capacidade de se adaptar ao que o mestre pede. Tudo isso ele leva em consideração, eles fecham uma turma e essa turma entra. E aí é dada a largada, né? Aí são 4 anos aí de muito trabalho, muita desconstrução, muita transformação. A Escola Livre, eu sei que eu tô falando muito, mas aqui a hora de falar da Escola Livre, a Escola Livre, ela tem uma lógica educacional muito distinta das universidades convencionais, onde se ensina teatro também, né? Então, assim, como ela é uma escola livre, ela já, de cara, não precisa seguir o MEC e as convenções que o MEC estabelece, impõe para as instituições educacionais. Então, ela tem uma filosofia educacional diferente. Então, os mestres e os aprendizes, eles se relacionam de maneira horizontal, né? Então, não é aquele professor que chega e fala o que vai ser feito, e aí aquele aluno que obedece. Por isso, também, essa mudança na nomenclatura, né? Entre mestres e aprendizes. Eu não sei se isso mudou hoje em dia na escola, porque também é uma outra coisa que é uma característica forte da escola. A escola está sempre se revendo seus próprios conceitos, revendo suas próprias nomenclaturas, né? Então, é uma escola muito viva, porque olha para aqueles seres que estão ali e dedica um caminho pedagógico para aqueles seres que estão ali. Então, a minha turma, a F15, né, formação 15, não aprendeu o que a F16, a F14, que era a turma anterior, aprendeu no primeiro ano. Nós éramos outras pessoas. Então, os mestres, eles olhavam pra gente, aqui eles têm mais aptidão com música, então vamos trabalhar menos música, vamos trabalhar mais trabalho físico, porque eles têm os corpos muito pouco trabalhados. Estou dando um exemplo. Então, a sua formação é pensada para você.
Ai, que bacana. Legal. Pra você e pra sua turma, né? E nisso eles puxam muito na sua capacidade de lidar com o grupo, na sua escuta, né? Na sua autonomia, né? Que é a sua capacidade de agir no seu processo educacional, educativo, né? O Senac dialoga bastante com essa linguagem também. Nossa, que legal. E antes de entrar em outro assunto, assim, você já pensava em dar aula de teatro ou porque você já deu aula de história, né? Você pensava em dar aula de teatro ou pensava em algum outro plano? Olha, eu nunca pensei assim, eu vou fazer teatro pra dar aula de teatro. Mas também eu nunca pensei que não, entendeu? Eu sou atriz, então quando eu entrei na Escola Livre, eu já tinha um grupo de teatro, então a gente já logo começou a fazer nossos trabalhos, né, paralelos à escola. Mas eu sempre dei aula. Eu sempre dei aula. Eu dava aula de história, inclusive para me manter, né, na Escola Livre durante o curso. Eu sempre dei aula no estado de história e eu sempre me senti bem dando aula. Eu sempre senti um conforto nesse lugar de professora, de educadora, né? Sempre me coube. E quando eu terminei a Escola Livre, eu estava muito inserida como atriz. Atriz, diretora, produtora, dentro do meu grupo. Depois, eu comecei a... Então, eu não pensava, eu vou dar aulas, eu quero dar aula. Eu só estava ali, vivendo. Eu não sou uma pessoa que faz planos a longo prazo. Acho que é meio que... Porque você não consegue, né? Foi acontecendo. Só que daí, aconteceu que a vida me colocou num emprego em que eu era professora de teatro. Só que eu sempre admirei os meus mestres da Escola Livre. Quando eu olhava pra eles e pra elas, eu falava, meu Deus, quero Você ser é igual assim. quando eu crescer. E aí Legal. calhou de eu estar dando aula e sou muito feliz dando aula. E, assim, não sei se foi no estado de São Paulo, acho que não. Mas como você foi, tipo, você caiu de paraquedas no... Como você começou a ser uma brincante de maracatu rural? Ah, Porque eu fico pensando assim, você tá contando, eu tava em Franca, depois foi pra Santa... Mas em que momento você, tipo, falou, ah, que legal, vamos conhecer isso aqui, vamos... quando eu estava em Franca ainda, eu tive contato com a cultura popular. Então já, ao mesmo tempo em que quando nasceu a Monique artista, nasceu assim, né? Quando eu dei espaço para ela aparecer, porque ela já existia, eu já tive contato com a cultura popular através de um centro cultural que tem lá em Franca, que é ativo até hoje, que é o Cangoma. E aí a gente teve contato com o maracatu, era outro maracatu, maracatu nação, que são diferentes os dois. Maracatu com o coco de roda, com o jongo, que é da região do sudeste, né? Com o batuque de umbigada, que é dessa região aqui, com samba de roda. E também sempre foi uma realidade da minha família, né? Essa realidade do hábito da cultura popular, da comunidade, das pessoas se reunirem e batucarem e estarem juntas, tocando, cantando. Na minha família tem muita gente que toca, que canta, que dança, que batuca. Então sempre foi uma coisa da minha realidade, assim. E aí, quando eu tava na Escola Livre, eu tive contato com uma mestra, que é a Luciana Lira, que é nordestina e que me falou de um programa de artes cênicas, um programa de pós-graduação, né, de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E que eu poderia fazer um mestrado lá, se não me interessava e tal, que eu poderia aprofundar esse meu contato com a cultura popular, né, e trazendo essa relação da cultura popular para a cena, como performance, como trabalho do corpo, né? E aí eu falei, quero. E aí eu prestei programa, né? Você faz uma seleção também de mestrado. E entrei no mestrado. E aí sim eu já tinha um projeto que era estudar o maracatu rural. E aí foi aí que eu entrei com os 2 pés no maracatu rural e no cavalo marinho. Então já vamos começar, já vamos entrar já. Já fala um pouco do seu mestrado e do seu livro, como adquirir também, né? Para alguém, se alguém quiser o livro e conhecer o maracatu. Maracatu rural. Isso, maracatu rural. Então, eu não sabia que tinha outros tipos, legal aprender. Depois vou dar uma pesquisada. Mas já conta um pouco do mestrado, de como foi. Eu estudei no mestrado um grupo de maracatu rural chamado Coração Nazareno. O maracatu rural, ele é uma manifestação cultural, popular, afro-indígena, de tradição, que tem mais de 150 anos, da região, da zona da Mata Norte pernambucana. Então,
é bem específico geograficamente, né? Que compreende cidades como Goiânia, Aliança, Nazaré da Mata. Nazaré da Mata é a cidade sede do Maracatu Rural. Então foi a cidade onde eu fiz o meu campo, né? Que na linguagem da pesquisa a gente chama de trabalho de campo, que é... Você não aprende sobre maracatu rural lendo em livros. É uma tradição oral, né? Uma tradição ancestral, em que se passa o conhecimento e a sabedoria de forma oral, né? Então, do pai para filho, da mãe para filha, de família para família. Se aprende desde criança. Então, outra dimensão da transmissão do conhecimento, que não se dá através de livros. Tem muito pouco material. Tem, cada vez mais. Mas tem muito pouco material sobre maracatu rural. Eu não sei se dá pra falar aqui agora sobre maracatu rural, ou se vai ficar muito longo, mas dá pra falar um pouquinho, tá? Um pouquinho. É uma tradição rural também, né? Então, nascida nos engenhos, entre os trabalhadores escravizados do engenho. E é ainda, né, uma cultura que retrata aquela sociedade dos trabalhadores e trabalhadoras que são reprimidas, que são violentados pelos senhores de engenho, são cortadores de cana e cortadoras de cana, quando nasceu a cultura, né? Quando ela surgiu, eram trabalhadores escravizados, né? Trazidos do continente africano. E muita relação com a cultura indígena também. Então, tem uma religiosidade por trás do maracatu, não por trás, mas em todas as esferas do maracatu a religiosidade está presente. E ela é uma cultura ampla. Então, tem figuras, né, que a gente chama de figuras, mas a gente poderia pensar que são os personagens. Mas eles não falam personagem, a gente não usa esse termo, são figuras. Tem a parte musical, que tem uma banda, que é a banda chamada de terno. Então, o terno é a banda. E tem várias outras, digamos assim, alas. O maracatu é composto por várias alas. Ele acontece no ciclo carnavalesco. Então, é um festejo de carnaval. Todo carnaval, tá chegando o carnaval aí, o maracatu brinca o maracatu. Pelas ruas, pelas cidades vizinhas, vai para a capital, que é Recife, né, que fica em Pernambuco. E, enfim, dá para falar 7 horas sobre o maracatu. É muita coisa. São em dias que acontece? É um dia só? Não, é durante o carnaval inteiro. Então, há 5 anos eu não sei o que é carnaval, porque eu há 5 anos estou dentro do Maracatu Coração Nazareno. E há 5 anos no carnaval a gente trabalha, a gente sai na sexta de carnaval, no sábado de carnaval, no domingo de carnaval, na segunda de carnaval, na terça de carnaval e às vezes na quarta-feira cinza. Então, o Estado e a Prefeitura de Recife fazem um roteiro de qual maracatu vai estar em qual cidade. Existem muitos maracatus como se fossem grupos, né? São grupos de maracatu. Tipo companhias de teatro. Como se fosse, isso. E o meu maracatu, que é o Maracatu Coração Nazareno, ele é um único do mundo, porque ele é o único maracatu apenas com mulheres. Eu ia fazer essa pergunta agora. Faça. Não, pode continuar falando. Sobre o fato de ser apenas com mulheres. O maracatu, o maracatu rural, ele tem uma característica que também está presente em outras culturas populares, outras manifestações artísticas, que também está presente na nossa sociedade, que é o machismo e o patriarcado. Então, por um tempo, durante seu surgimento, não se podia entrar mulher no maracatu. Então, para ser maracatuzeiro, tinha que ser homem. Depois, com o passar do tempo, entraram mulheres em outras figuras. Então, as mulheres entraram na ala das baianas, as mulheres entraram na ala das índias, entraram na ala da corte, né? Porque tem uma corte, né? Que tem o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, o cara que segura a bandeira e tal. As mulheres foram entrando nessas alas, mas teve uma ala que sempre foi protegida e sempre foi proibida às mulheres, até o momento em que nasceu o Maracatu Coração Nazareno, que era a ala dos caboclos de lança.